a mais uma live aí da Escola Linux. Hoje voltando mais um pouquinho a... Boa tarde, boa noite a todos. Sou o Paulo da empresa Linux Solutions, da Escola Linux. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aí da Escola Linux. Hoje voltado mais para programação. Estamos com Anderson Machado, Luiz Carlos, Silvio Júnior, Gisele. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês puderem botar no chat aqui, eu peço para o Fabrício também botar o que você faz da vida, onde você mora, e, enfim, botar em alguma coisa sua, né? Paulo Henrique Oliveira, CEO Linux Solutions. Eu moro em Campinas, mas estou em Curitiba hoje, passando um friozinho bom. Coloca aí no chat, pessoal, para a gente ir se conhecendo aí. Luciano, Luiz, Silvio, Gisele, Anderson. O som tá bom, pessoal? Já deixa eu pegar o gancho e perguntar se o meu também tá bom. Aí, ó, dá uma... Coloca no chat também para você também. Professor de inglês, legal. Silvio, você mora onde? O pessoal poder botar aí no chat onde mora. Fabrício. Legal. Cambuci. Cambuci é? Cambuci é centro de São Paulo. Barra de São Paulo. Legal. Bacana. Legal. O pessoal vai se apresentando aí. Enquanto isso a gente vai chegando, tá? Aos pouquinhos. Boa noite aí, Santos. Legal, Santos estava lá no passado, aí. Boa cidade. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Qual o seu nível de conhecimento com programação em Python? Já consigo criar software simples? Se é apenas sintaxe básica, se escrever Hello World e nenhum. Não, Hello World eu consigo. Hello World é sacanagem, eu consigo. Dependendo da linguagem, nem Hello World dá. Pessoal, responde aí a pergunta aí que eu estou colocando no chat. Nenhum, legal. Nenhum, e o pessoal está bem básico hoje, tá? Ele vai pegar leve. Vai pegar leve, legal. Fazer outra pergunta aqui para vocês. Deseja trabalhar no desenvolvimento de softwares com Python 3? Entrou mais gente aí, pessoal. Coloca o nome de vocês aí. Jefferson, Anderson, Denis. Coloca o que vocês fazem da vida aí, gente. Networking. Às vezes você mora na mesma cidade. Né? Isso aí, povo. Vamos lá. Networking começa assim, conversando no chat. Exatamente. Tá. Legal. Bacana, pessoal. Eu vou apresentar o Fabrício aí. Ele vai ministrar o nosso webinar aí. Vão ser mais ou menos 30 minutinhos, tá? As perguntas vão ficar no chat, tá? E aí na volta a gente chama ele, tá bom? Boa apresentação, Fabrício. Show, bora lá. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês já responderam se está tudo bem, né? Então vamos lá. Alô? Alô? Estamos aí? Voltamos? Acho que eu tirei o som. Sem querer, eu tirei o som. Voltamos. Eu tirei de novo, eu tirei de todo mundo. Desculpa, pessoal. Mais para testar. Tranquilo, estamos aqui. Eu estudei ciência da computação na PUC, eu estudei
a DS na Impacta e também sempre estudei por fora, eu sempre gostei muito de estudar programação e outros relacionados à computação. E eventualmente cheguei aqui, né, para dar os cursos. O seu compartilhamento não está funcionando mais, tá, Fabrício? Coloca de novo. Tá, vou compartilhar, valeu. Tá bom, pode continuar. Eu já cheguei a dar aula antes, eu cheguei a dar aula em inglês. Quando eu morei fora, eu morei 1 ano fora. E de Python mesmo, também cheguei a ajudar um professor universitário a dar aula de F#, que é uma linguagem de programação funcional da Microsoft. Para quem conhece OCaml, é bem parecido. E agora eu decidi, né, eu voltei para o Brasil, decidi fazer um curso meu de Python para não só porque eu já tinha uma vontade de fazer isso, como também porque eu vi aí alguns cursos, não vou falar quais outros cursos que eu vi, acho que não é relevante aqui, mas eu vi alguns outros cursos, não só de Python, como de programação em geral, e eu penso que eles faltava alguma coisa nos cursos, né? Então eu pensei, pô, eu vou fazer o meu e eu vou colocar isso que eu acho que falta nesse curso. A linguagem que a gente vai ver aqui é Python 3. Então, se vocês forem baixar, vocês vão ver que dá para baixar Python 2 e Python 3. A gente vai seguir com Python 3. O Python 2 já não tem mais suporte da comunidade. Foi descontinuado. E nessa live aqui, a gente vai tentar... Vamos fazer o possível para comprimir 19 aulas praticamente, né? Acho que deixa eu ver, são 19 aulas, né? Contando aqui com a aula 0, em 30, 40 minutos. Então vai ser relativamente rápido, vai ser um pouquinho pesado aí de conteúdo, mas a gente vai tentar deixar o mais compreensível possível. Quero começar mostrando a apostila que vocês vão ver, né, com o curso. Essa apostila aqui é aberta, está no meu GitLab, gitlab.com/Fowers, para quem quiser já dar uma olhada. Aqui tem todo o código que eu mostro no curso, para todas as aulas, e também tem a apostila, que é onde eu escrevi o texto referente a essas aulas. E aí, eu falo algumas coisinhas também aqui nessa apostila, principalmente, que é para vocês lerem a apostila junto com o curso em si. Por quê? Eu não escrevi a apostila antes do curso, eu gravei todo o curso e depois eu escrevi a apostila para adicionar detalhes que eu achei que seria interessante, que eu não tive ideia de colocar enquanto eu estava gravando, beleza? Eu vou copiar aqui esse link e colocar aí no chat só para quem já quiser dando uma olhadinha, tá bom? Mas é isso aí. Tem algumas imagens aí, vocês vão perceber que eu faço alguns desenhos para complementar com as explicações. Eu acho que os desenhos são muito bons para a gente tirar aquelas ideias abstratas da cabeça, né? Que fica muito ruim de colocar em palavra, mas fica fácil de colocar em imagens. E, como diz o ditado, uma imagem diz muito, muito mais do que 1000 palavras. Legal. Eu nem passei o link completo, né? Vocês vão ver tudo por esse link. Eu vou dar o link completo aí agora. Legal. Aqui vocês colocaram... Onde que eu vejo aqui o resultado? Não consigo ver os resultados das enquetes, mas vamos lá. Alguns de vocês colocaram que não conhece nada, que já escreveu um Hello World, então a gente vai começar exatamente por aí, tá? Eu vou pular a parte de configuração de ambiente, eu vou pular a parte de fazer download das ferramentas que a gente precisa, isso aí vocês conseguem ver na aula 1 do curso, tá? E eu entro bastante em detalhes lá. Aqui eu já vou pular direto para o código, porque senão a gente vai perder um pouquinho de tempo e não vai dar para falar de tudo. Estou aqui na minha janelinha aqui do PyCharm, estou no meu arquivo main.py, beleza? E vou mostrar algumas coisinhas para você. Vamos começar fazendo o básico, fazendo o que a gente sempre começa fazendo quando a gente vai estudar uma linguagem de programação nova. O Olá Mundo. Então, a forma mais básica, a forma mais simples de a gente fazer isso no Python é um simples print. Abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas e Olá Mundo. Pronto, isso aqui é mais do que o suficiente.
Pessoal, vou aproveitar e pedir para vocês falarem aí se o tamanho da fonte está bom, se eu devo aumentar, tá? E Fabrício, cara, primeira pergunta, né? Por que o PyCharm? Cara, porque eu clico aqui no terminal e eu já consigo executar o direto o programa do Python aqui, só digitando o que eu preciso digitar, que é Python e o nome do arquivo, main.py. Eu faço isso, dou um Enter, ele já mostra aí pra gente na tela. Outra forma de rodar também, vocês podem ver aqui, ó, o play aqui em cima e aqui nesse drop down, nesse select aqui, a gente usa o current file. Current file é arquivo atual, ele vai pegar esse arquivo atual e vai rodar no terminal integrado aí, no shell integrado do PyCharm. A gente vai ver aqui também, olá mundo. Beleza? Legal. Então tá aí. Nossa primeira aplicação, se vocês já escreverem esse print olá mundo, pronto, vocês já começaram a escrever Python, vocês já deram o primeiro passo para ser os ótimos programadores que vocês serão. Vamos lá. Que mais? Em algumas outras linguagens, a gente começa escrevendo funções, em algumas outras até classes, né? Então, acho que foi o Luciano Goulart, né, que comentou que já escreveu PHP, que já escreveu Java. Vamos fazer aí um build-up, então, do Python até o Java em Python, né? Outra forma de a gente fazer aqui seria, a gente vai definir aqui a nossa função main, seja lá o que for isso, não importa. Se vocês não sabem o que é uma função, por enquanto só importa que vocês estão entendendo o que está rolando e que está funcionando, beleza? Legal. Coloquei numa função main. Nome no Python, esse nome vai ser arbitrário. A gente não precisa criar uma função chamada main, como a gente precisa em C ou em Java, por exemplo. Mas isso também vem com uma desvantagem, né? Em C ou em Java, a gente faz essa função main e quando a gente vai rodar, ele sabe que essa função main é a função que ele tem que rodar. No Python, não. No Python, ele não faz a menor ideia de que essa função main é a função que ele tem que rodar. Então, a gente coloca aqui main, abre e fecha parênteses. Beleza? Quando a gente faz isso, a gente coloca para rodar e ele roda aqui, ó. Código para a gente aparece olá mundo. Vou fazer de novo, ó. Vou comentar minha linha 5. Agora virou um comentário com esse hashtag, com essa cerquilha aqui. O que significa, né? O comentário significa que isso aqui não vai rodar. O interpretador da linguagem, ele vai ver que isso aqui começa com hashtag e vai falar, tá, isso aqui é um comentário, significa que eu tenho que ignorar, então ele ignora. Vou rodar, vocês vão ver que não aparece nada aqui. Por quê? Porque ele não está executando nossa função main, porque ela está comentada. Vou tirar o hashtag para ele poder ver que esse pedacinho de código aqui é para ser executado. Rodei de novo, apareceu aqui o nosso olá mundo. Beleza? Legal. É isso aí, Luciano. Altíssimo nível a linguagem Python. É isso aí. Isso aqui funciona, legal, só que não é o que a gente costuma fazer. E se vocês forem procurar código aí na internet, GitHub, GitLab, qualquer outro lugar, vocês vão ver que quando a gente tem uma função main, ela não é a única coisa que a gente tem. A gente tem isso aqui também. Esse if name igual a main. Então, a gente pode ver que esse main é uma convenção na comunidade de programação, não só na comunidade de Python. Então, se o nome de alguma coisa for esse main aqui, roda a função main. Professor, o que é isso? Cara, não importa. Por enquanto, algumas coisas não vão fazer sentido. Vocês só precisam saber que funciona. Coloquei para rodar. Eu vou mudar a mensagem aqui, ó. Já vou adicionar aqui na nossa função nosso primeiro parâmetro, que vai ser, sei lá, em vez de ser main, então eu vou colocar, já que não importa qual que é o nome da função, não precisa ser main, eu vou mudar o nome dessa função, vou colocar greet. Em inglês, esse greet significa saudar, né? De saudação. Tenho que mudar aqui também. Eu vou receber um nome. E aí, eu vou adicionar esse nome aqui.
Professor, você já fez um monte de coisa, já mudou um monte de coisa, já não sei mais o que está acontecendo. Calma, vamos lá. Coloquei o name aqui para dizer para o Python, ó, essa função ela vai receber um dado, e esse dado que ela receber a gente vai colocar na variável name, nome, certo? E aí a gente vai usar essa variável nome para exibir uma mensagem na tela que vai ser olá e o nome que a gente passar. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Beleza. Desculpa, tá, gente? Acho que deu uma caída aqui Tá o tranquilo. fone. A gente vai usar então essa variável name para exibir a mensagem na tela. Só que a mensagem não vai ser olá name, vai ser o valor que está dentro dessa variável name. Então a gente vai passar aqui a saudar. Eu vou saudar aqui o nosso host, aí, o nosso anfitrião. Então eu vou colocar aqui o Paulo, o nome do Paulo, entre aspas, tá? É importante que seja entre aspas, já vou mostrar. Eu escrevi saudar aqui, escrevi em português. Vocês vão ver durante o curso que eu faço muito isso. Eu escrevo o nome da função em inglês, traduzo ela, e aí quando eu vou usar eu coloco em português, mas aí depois eu corrijo. Isso aí vocês vão ver bastante. A gente precisa das aspas, porque senão isso aqui vira uma variável. E a variável, ele vai falar que não existe. Professor, não entendi nada. Não entendeu nada? Beleza, então vamos voltar. Vamos colocar Paulo entre aspas e seguir em frente. Quando a gente coloca aqui Paulo entre aspas, a gente vai passar esse valor para a nossa função greet, e dentro da função greet, a nossa variável name vai ter o valor Paulo. Vamos ver? Vou rodar esse carinha aqui. Rodei, apareceu ali, ó. Olá, Paulo. Beleza? Legal. Então vamos pegar aqui também, ó. A primeira pessoa que colocou no chat foi o Silvio, professor de inglês. Então vou colocar aqui, ó, greet Silvio. Vou rodar e vocês vão ver que dessa vez o name está com o valor Silvio. E é isso que vai aparecer na nossa tela. Beleza. Vamos fazer um recap do que a gente já fez aqui. Nossas funções têm nomes e a gente usa as funções pelo nome. Aqui a gente define a função com a palavra def de define em inglês. E a gente usa a função só colocando o nome dela e passando os valores que a gente quer dentro dos parênteses, né? Professor, e se tiver mais? Se tiver mais, a gente coloca mais. A segunda pessoa foi o Anderson. Não, foi o Luiz. Coloca o Luiz aqui. E vamos adaptar a nossa função para mostrar os dois nomes. Olá, Silvio e Luiz, beleza? Então, os valores que a gente passa aqui vai vir para essa variável na ordem que a gente passar. Isso é importante, tá? Sempre que eu passar dessa forma, Silvio vai ficar em name, Luiz vai ficar em name 2. E a gente pode usar essas variáveis para fazer o que a gente precisa fazer na nossa função. Nesse caso aqui é mostrar na tela, é imprimir na tela, print. Esse print não é de imprimir da impressora, tá bom, pessoal? A gente fala que print imprime na tela e tem questões históricas, né? Antigamente, esse print, ele literalmente imprimia um papel com resultado. Então, ficou assim, né? Mas beleza. Coloquei esse F também, né? Aqui do lado. Vocês vão ver que se eu tirar, muda algumas coisinhas aqui. Tinha uma coloração diferente com o F, né? Agora não tem mais. Isso aqui, o F, ele fala para o Python que a gente está formatando o texto com as variáveis que a gente colocou aqui. Então, esse F é de formate mesmo, de formatação. Se eu rodar o código aqui, a gente não vai ver o que a gente quer. A gente vai ver name e name2 entre chaves. Cara, não é isso que eu quero. Eu quero que mostre os nomes. Como é que eu vou saudar os meus colegas usuários, os meus colegas programadores e não colocar o nome deles? Vocês já viram, por exemplo, vocês já receberam aqueles e-mails que aparece assim, olá, e aí tem usuário, por exemplo, né? Isso é porque faltou renderizar, faltou formatar a variável. Então a gente coloca o F aqui, ó, antes da aspa.
sem espaço, tá? Coloquei um espaço agora para vocês verem que ficou vermelhinho aqui embaixo, e o Python já não reconhece isso aqui. Ele acha que o F agora é uma variável. Então a gente gruda o F aqui no comecinho da string para ele saber que é uma string formatada. E string é texto. Toda vez que eu falar string, vocês pensam em texto. Inclusive, toda vez que eu falar string, vocês pensam em texto dentro de aspas, porque é isso que strings são em Python. No curso eu falo bastante sobre strings, tem uma aula que eu dedico só a strings, é uma das minhas aulas mais arrastadas que nem eu estava aguentando gravar. Essa deve ser a única aula que eu ativamente falo para vocês irem para a apostila e colocarem o vídeo em 2x para passar logo. O resto dos vídeos pode colocar em 1x mesmo, que aí vai ser bastante coisa legal. Legal, então a gente falou do print, a gente aprendeu aqui a mostrar as nossas mensagens na tela. A gente aprendeu a fazer o output, a saída das mensagens. Como é que a gente faz para pegar o input, a entrada das mensagens? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a primeira coisa aí que eu vou ensinar já para vocês, depois disso, é como que a gente conversa com o usuário. Mas primeiro a gente vai voltar lá e fazer o build-up de novo desse cara aqui para mostrar como é que seria em Java. Aviso, pode causar dores de cabeça e queda de cabelo programar em Java, tá? Em Java, a gente vai ter uma classe... eu não lembro agora se em Java a gente precisa nomear a classe de main, mas aqui eu vou fazer isso. Vou fazer uma classe main. E aí, aqui dentro, a gente vai colocar algumas coisinhas a mais que a gente precisa para o contexto de classes, né? Classe é uma coisa que a gente vai ver só lá no final desse curso aí, mas é tranquilo. É bom que vocês já vão se acostumando também. Legal. E aí, essa parte aqui no Java é abstraída, né? A gente não vê esse pedaço no Java. A gente só faz uma função main lá dentro e ele sabe o que fazer. Mas aqui a gente vai só chamar a função, igual a gente chama a função, chamar a classe, igual a gente chama a função. Isso aqui vai construir a classe. E depois de construir a classe, a gente chama a função main, que é essa aqui, está dentro, né, da classe main. E aí, ela já faz o que a gente está acostumado e o que a gente já está esperando. Vamos mudar aqui um pouco o texto. Depois do Silvio e depois do Luiz, foi o Luciano e o Anderson. Então, Luciano e o Anderson. Rodei, tá aqui, Luciano e Anderson. Beleza? Então, para quem vem de Java, isso aqui já é um pouco mais, familiar, né? Professor, você acha que é bom a gente fazer desse jeito? Não. Isso aqui eu estou fazendo só para mostrar uma comparação mesmo, só para vocês terem uma ideia. Vamos seguir em frente. Vou voltar para como a gente estava lá no começo, que é só a funçãozinha mesmo, e a gente só chama aqui de novo. Vou refazer minha função greet, só que dessa vez eu não vou capturar um nome aqui. Eu vou, aqui dentro da função, criar a variável name e perguntar para o usuário qual que é o seu nome. Então eu vou escrever input e aqui eu vou escrever qual é o seu nome. Aqui vocês podem trocar, né, por login, senha, e-mail, o que vocês quiserem na hora de fazer um programa aí de linha de comando, que é esse que é só texto aqui, igual a gente vê aqui embaixo, né? Então eu estou perguntando qual que é o seu nome. Eu coloquei um espacinho aqui para ficar bonitinho, depois eu mostro para vocês como é que fica sem espaço. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima, que olá, name, e seja bem-vindo. Legal. E aqui eu vou trocar de main para greet. Legal? Então o que vai acontecer? Nosso programa ele vai definir essa função main e não vai usar, porque a gente não está usando ela em nenhum lugar. Vai definir essa função greet, vai
e vai finalmente chamar a nossa função greet, que vai executar esse código aqui para a gente. Vamos lá, dei play. Então perguntou aqui para mim, ó, tá aqui embaixo, ó, qual que é o seu nome? Tá perguntando para mim, vou responder com o meu nome, Fabrício. Apertei Enter e ele mandou lá, olá Fabrício, seja bem-vindo. Então o que está acontecendo? O input, a gente passa uma string dizendo o que a gente quer perguntar para o usuário, que inclusive foi o que apareceu aqui, né? A gente escreve logo depois desse texto. Alguns de vocês já devem ter percebido para que serve o espacinho. E o que a gente digita aqui, a gente digita e dá Enter, o que a gente digita vem para a variável name. Então, tudo que a gente digitar vai vir para esse cara e a gente pode usar esse cara aí. Alô? Eu acho que esse fone está com bateria Oi, fraca. Estou escutando bem. Vou pedir desculpa por isso, pessoal. Eu esqueci de verificar a bateria. Eu vou colocar para carregar aqui rapidinho, senão ele vai ficar desligando. Tranquilo, e a gente vai ficar aí nessa chatice. Vamos lá. Agora eu entrei num problema. Eu fiquei sem USB aqui. Mas já resolvemos. Só para garantir, todo mundo ainda ouve, né? Sim, a informática ela surgiu para criar problemas que a gente não tinha antes. É sempre assim, né? Mas beleza, resolvido. Agora a gente vai. Não vai mais desligar, tá carregando. Sem interrupções futuras. Paramos o input, variável, podemos usar. Legal. Aqui a gente pode escrever, basicamente, o que a gente quiser, o que a gente precisar escrever, né? Então, vamos dar um exemplo mais prático aí. Eu vou fazer um script de instalação para alguma coisa. Onde instalar o programa. E aqui eu vou simplesmente escrever: o programa será instalado em... E aqui eu vou trocar para caminho. Essa é outra coisa que vocês vão ver eu fazendo bastante. Como eu escrevo em inglês e começo a traduzir, tem uma hora que eu começo a escrever em português também. Faz parte. Quando eu estou só escrevendo, eu consigo escrever tudo em inglês, mas aí quando está falando, acaba escrevendo em português, não tem como escapar. Vamos lá. Podem ver algumas coisas, né? Primeiro, a estrutura do programa não mudou em absolutamente nada, é a mesma coisa, só que só de a gente mudar a pergunta para algo mais direcionado, para algo mais específico, já dá para saber de que formas a gente consegue usar isso aí no mundo real. Onde está lá o programa? Pô, então estou vendo aqui, ó, o caminho que eu tô é esse cara aqui, Home Flowers Devel, classes, Python, blá blá blá. Vou fazer o seguinte, então, eu quero instalar o programa ó, em Home Flowers Devel, vou colocar um bin de binário e enter, e ele vai falar, o programa será instalado em Home Flowers bin, e assim por diante, certo? Legal. Já falamos de strings, vamos falar um pouquinho de números também agora. Deixa eu marcar aqui que a gente já fez, para não perder o fio da meada. Então a gente tem o nosso tipo string, né? O string é qualquer pedacinho de texto que tiver entre aspas. Não tem importância se a gente usa aspas simples ou aspas duplas, mas tem importância que a gente não misture. Eu não posso começar uma string com uma aspa simples e terminar com uma aspas duplas, e nem o contrário também.
mas não importa qual que a gente usa. Se algum de vocês conhece Ruby, Ruby tem um propósito diferente, né, para essas strings, né, para aspas simples e para aspas duplas. Python não é Ruby, Python não tem isso. Aspas simples e aspas duplas são exatamente a mesma coisa. Legal. Então a gente falou de strings. Vamos ver, ó. Vamos colocar aqui algumas operações com strings. Então eu vou fazer 2 mais 2. Coloca no chat aí o que vocês acham que vai acontecer quando eu rodar esse programa sabendo que a gente está somando texto aqui. E aí, o que vocês acham? Já temos uma resposta lá. O Paulo falou 22. Beleza, então vamos rodar. Apareceu exatamente isso aí, 22. Mas a gente não está fazendo soma de números? Não, não estamos fazendo soma de números. Como eu disse, tudo que está entre aspas é string, e string é texto. A gente somar texto, o que a gente está fazendo? A gente está pegando um texto, a gente está pegando outros textos e grudando um no outro. A gente chama isso de concatenação na programação. Para fazer contas com números mesmo, a gente corta as aspas, a gente não usa mais strings, e aí o Python já reconhece também, ele sabe que isso aqui são números, por isso, inclusive, que ele não reclama, né? Fazendo uma alusão aí, ó, a gente pode escrever main, entre aspas, isso aqui é uma string, o Python não vai reclamar, se a gente tirar as aspas, ele vai reclamar, porque ele vai achar que isso aqui é uma variável. Com os números é diferente. Aqui a gente tem uma string, tudo bem, sem problemas, só que sem aspas ainda está tudo bem, porque isso aqui é um número. Agora deixou de ser uma string e se tornou um número. E é exatamente isso aí que a gente vai ver aqui, quando a gente rodar. Em vez de 22, agora ele dá 4 para a gente. Então a gente consegue aí fazer tudo que a gente faz na matemática dentro do Python. A gente tem os números inteiros, que a gente chama de int, que são esses aqui. A gente tem os números de ponto flutuante, a gente chama de float. Então, deixa eu fazer aqui, ó. A gente tem o int, a gente tem o float, que é ponto flutuante. Vamos fazer aqui, ó, print 2.5 mais 2.5, também conhecido como número quebrado, número racional, qualquer coisa que tenha vírgula no número. Vírgula entre aspas, porque vírgula é o que a gente usa no Brasil. Na programação a gente usa ponto, como vocês conseguem ver aqui. Então 2.5 mais 2.5 vai dar 5 para a gente, né? 5.0. Vou rodar esse cara. Tá aí, 4 e 5.0. Vocês podem ver que, inclusive, ele mostra de uma forma diferente, que é justamente para diferenciar o número inteiro do número de ponto flutuante. Professor, como é que eu sei no programa isso, né? Como é que eu faço para saber no programa se é inteiro, se é float, alguma coisa? Tem algumas formas. No começo, a gente costuma ensinar a função type. Type, a gente passa o valor que a gente quer saber o tipo para ela e ela devolve para a gente o tipo. Então, eu vou fazer aqui embaixo também, 2.5, ó. Vou rodar. Ele falou class int, 5.0 class float. Classe, professor, esse class aqui é o mesmo class que você escreveu, class main? Sim, é o mesmo. Mas vamos deixar isso aí só mais para frente. Porque se eu for falar de classe agora, só vai enrolar os miolos aí. O que mais a gente tem? Com o que mais a gente trabalha? Cara, programação, computação, né? Computador é eletricidade. Eletricidade é o quê? 0 e 1. E existe uma forma, um tipo de dado que a gente usa para representar esses 0 e 1, né, que é o básico da computação. A gente chama de booleano. No Python, é o booleano, que é verdadeiro ou falso. E a gente pode fazer aqui, ó, print true, com T maiúsculo de verdadeiro, para a gente ver os valores, né? Tem o false, verdadeiro e falso, 1 e 0, basicamente. Podemos ver o tipo, essa expressão. E do mesmo jeito que a gente consegue fazer, por exemplo, né? Deixa eu mudar aqui, ó. Menos 1,5. Menos 1. Do mesmo jeito que a gente consegue fazer aqui a adição
subtração com números, a gente consegue fazer operações lógicas com o booleano. A gente consegue fazer, por exemplo, verdadeiro e falso. A gente consegue fazer verdadeiro ou falso. A gente consegue também fazer a negação dessas coisas, que é não verdadeiro. Então, true and false, true or false e not true, não verdade, né? Não verdadeiro. Se vocês já estudaram lógica booleana, matemática booleana, vocês já sabem o que esperar aqui. Se vocês já ouviram falar em tabelas verdade, é uma coisa que vocês vão usar bastante na programação, mas só as mais simples delas. A gente não precisa saber todas aquelas tabelas verdade complicadas, complexas, por exemplo, implicação, que é o C, né? C e somente C a gente também não precisa saber, porque a gente vai usar basicamente só e, ou e não. E, ou e não. E, ou e não, para compor todas as nossas expressões booleanas. O que vai acontecer quando executar esses caras aqui? Vamos lá. Rodou tudo, né? Então, 4,5, int float. Professor, você subtraiu um float, um int de um float, né? Aqui. Sim, eu fiz isso é possível, o Python deixa. E o que acontece é que o Python transforma o inteiro em float para poder casar os tipos, né? Então, isso aqui vira 1.0, 2.5 menos 1.0, 1.5. Tem o true, tem o false, aqui a gente vê a classe bool, né? E aí tem essas três expressões aqui, que ficaram false, true e false. Professor, como que eu sei qual que é qual aí, né? Eu tô lendo aqui o resultado, eu tô lendo a expressão, mas eu quero ver também a expressão junto com o resultado. Então eu já vou ensinar mais uma coisinha que vocês podem fazer com a string formatada. Vou selecionar o texto, vou apertar o botão da aspas, que ele já completa para mim. O PyCharm ele faz isso, outros editores de código também já fazem isso, né? Vou colocar o F, vou fazer a mesma coisa para os outros. FF. Vou colocar a expressão dentro de chaves, para ele saber que isso aqui é uma expressão que ele deve ler e dar o resultado para a gente. E vou fazer o seguinte, espaço igual em todas elas. Por quê? Porque quando eu rodar, ele me mostra a expressão e o resultado da expressão. Vou colocar mais um igual aqui, ó, para ficar bonito. True and false deu false. True or false deu true. E not true deu false. Então isso aí é o tipo de verdadeiro ou falso que a gente vai usar. Seguro dizer que vocês vão usar para o resto da vida de programador de vocês, porque vocês vão ver muito isso. Fala aí, Paulo, estou ouvindo que você já está dando 40 minutinhos. Queria que você passasse um pouquinho lá para o site da Escola Linux. Assim, pessoal, isso aqui foi só uma degustação, né? Porque assim, se a gente for dar um curso de Python, a gente vai ficar um ano inteiro falando sem parar. Então, a ideia é que essa foi só uma degustação. Você consegue compartilhar o site do lado da Escola Linux para mostrar os novos? Compartilho, claro que eu compartilho. Enquanto eu puxo a janela, eu vou aproveitar para repetir, né, que a gente ia tentar comprimir 19 aulas, quase 20 aulas em 40 minutos. Obviamente não ia dar. Aqui está a página. Deixa eu compartilhar o link também já no chat para vocês. Isso. A página aí da Escola Linux, programando com Python 3 do básico ao intermediário, né? Então vocês podem ver o curso. Aqui está o call to action para a matrícula. E aí tem todos os planos aí que vocês veem na própria, que vocês veem direto com a própria Escola Linux. Aqui vocês veem. Isso aqui foi um textinho aí que eu escrevi, né? Foi eu que escrevi? Acho que foi. Acho que foi eu que escrevi, isso aí faz tempo já, né? Algumas informações, então o curso tem 20 horas, 100% online, né? Online significa que está gravado. Para aprender no seu ritmo, no ritmo de vocês vão assistir às aulas na frequência que vocês quiserem, na velocidade de vídeo que vocês quiserem. A Escola Linux, isso aqui é legal, a Escola Linux fornece um certificado, então se vocês estão começando aí a jornada, querem dar uma recheada no LinkedIn, no currículo, dá para colocar o certificado.
E existe também uma comunidade, né, onde vocês podem conversar, trocar ideia entre vocês, fazer networking, onde eu também vou responder, eventualmente, algumas perguntinhas que vocês podem ter. Legal. Beleza? Eu acho que, assim, a principal dúvida que o pessoal tem muito quando se depara com Python é saber por que a pessoa precisa aprender Python, assim, como uma pessoa de TI, uma área de TI ou afim. Por que a pessoa precisa aprender Python? Por que a pessoa precisa aprender Python? Vamos lá. Eu escrevi sobre isso, inclusive, tá na minha apostila, que vocês podem ver abertamente lá no GitLab. Eu escrevi isso no apêndice. Esse aí seria a última parte da apostila, mas, né, todos os capítulos estão aí, vocês podem ler na ordem que vocês quiserem. Cara, por que vocês devem aprender Python? Primeiro, largamente usado ao redor do globo. Em qualquer comunidade de programação, de qualquer lugar do mundo que vocês forem, se vocês falarem, cara, vocês conhecem Python? A resposta vai ser sim. Talvez a pessoa não saiba programar ou não consiga fazer coisas muito complexas, mas ela com certeza já ouviu falar e boas chances de já ter dado uma mexidinha aí na linguagem. É fácil de aprender, cara. Foi 40 minutos, foi curtinho, né? Foi bem pouquinho que a gente viu aqui, mas como o Luciano comentou no chat, uma linguagem de altíssimo nível, a gente não precisa se preocupar com um monte de coisa. Que eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque senão a gente vai ficar mais outro ano aí conversando. Versátil, ela é super flexível, dá para vocês fazerem muita coisa com Python. Jeito de desenvolvimento de ferramentas para DevOps, infraestrutura, desenvolvimento web, com Django, Flask, Pyramid. Vocês podem fazer integração com Machine Learning, desenvolver para inteligência artificial, ciência de dados. Inclusive, eu acho que a grande maioria do pessoal, né, que vê é por causa de ciência de dados e Machine Learning. Vasta comunidade, cara. Vocês estão presos num pedaço de código, tá com uma dúvida, não sabe para quem perguntar, joga na internet. Alguém vai responder, alguém sabe responder. Certo? Então, esses são alguns dos motivos por que vocês devem aprender Python. Isso aqui eu convido vocês a lerem. O apêndice fala bastante isso, com um olhar voltado para o mercado, sobre a linguagem Python, tá bom? E tem também aí alguns pontinhos que eu achei bom falar sobre os pontinhos negativos também, porque nem tudo é um mar de rosas. Mas aí eu já não vou entrar mais em detalhes aqui na live, eu vou deixar para vocês lerem lá. Show? Paulo? Parabéns, muito bom. Acho que ficou bem claro, né? O pessoal até teve poucas dúvidas aqui. É claro que, pessoal, é uma introdução, tá? Eu vou deixar aqui meu e-mail. Fabrício, se você puder deixar o seu e-mail no chat também, que eventualmente alguém tem alguma dúvida, enfim, está com vergonha de perguntar, pode mandar por e-mail. A gente vai responder. Pode mandar. Tá? Quero agradecer a participação do pessoal aí, o Silvio, o Luciano, a Gisele, a Cleide, o João, o José, o Mário. Obrigado aí para essa galera aí, tá, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? Se quiser, pode colocar aqui. Eu quero fazer mais um adendo, que é o seguinte. A gente não conseguiu ver muito claro, mas aí o que eu quero convidar vocês a pensar é o seguinte, vou colocar uma semente aí na mente de vocês. A gente não viu nada de Python especificamente, certo? Então vocês podem estar assistindo a live e falar, cara, não deu para saber sobre nada de Python, não sei nem se eu vou pegar esse curso. O que eu vou pedir para vocês prestarem atenção gostaram da minha didática? Eu sempre recebo elogios da minha didática, então assim, é isso o curso inteiro. Se vocês gostaram da didática que vocês viram na live, vocês vão gostar das 20 horas de curso que vocês vão pegar. Porque você vai ficar 20 horas falando, né? Você tem que ser uma boa didática, né, pessoal? Se não for boa didática, não adianta, né? Legal, muito bom, Fabrício. Parabéns aí, obrigado. Essa live vai ficar gravada e a gente vai postar até início da semana que vem. Tá bom? Show. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado de novo, Fabrício. E que o poder do open source esteja com todos vocês. Tá bom? Isso aí. Valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigado, Fabrício. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Paulo.